Berlim foi escolhida como sede dos Jogos Olímpicos de 1936 em 1931, muito antes do Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler ter colocado suas garras na Alemanha. Mas na cerimônia de abertura, o ministro da propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, usou suas habilidades e recursos para garantir que as Olimpíadas se tornassem um palanque para a ideologia nazista. Os Jogos, que deveriam ser um veículo para a divulgação dos ideais olímpicos, uma competição justa com paz e compreensão internacionais, se tornaram uma propaganda fascista. Um prenúncio do que viria a ser o conflito mais sangrento da história da humanidade. As equipes visitantes foram desestimuladas a incluir judeus, afro-americanos foram menosprezados e considerados meros coadjuvantes. E cada sucesso alemão foi saudado como um exemplo da supremacia ariana. Mas a grande salvação dos Jogos foi o sucesso absoluto do afro-americano Jesse Owens, que ganhou 4 medalhas de ouro no atletismo e cuja façanha desacreditou o dogma nazista. No entanto, foi aberto um precedente. Os Jogos Olímpicos estão à mercê que qualquer um com uma arma na mão, uma ideia terrível ou algo a provar. Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Na era do pós-guerra, as Olimpíadas se tornaram um joguete político durante a Guerra Fria entre os Estados Unidos e os aliados da OTAN e a União Soviética e o Pacto de Varsóvia. Cada lado usou todas as oportunidades possíveis para sugerir que o sucesso nos Jogos, a vitória na tabela de medalhas, era a prova da superioridade de sua ideologia e estilo de vida. No entanto, a exploração dos esportes tomou uma dimensão inteiramente nova nas Olimpíadas de Munique em setembro de 1972. Conscientes da nazificação das Olimpíadas de Berlim em 1936, os organizadores alemães queriam que os Jogos de Munique fossem abertos e acolhedores. A segurança era mínima, as intenções eram boas, mas as consequências foram desastrosas. Craig Reed, membro do Comitê Olímpico Internacional na Grã-Bretanha e de seu conselho de administração, era um jovem árbitro de badminton em 1972. Era minha primeira noite nas Olimpíadas e o badminton era um esporte de demonstração em Munique. Após um dia no evento, pegamos o ônibus e voltamos para a vila, onde estávamos todos hospedados. Alguém levantou a barreira e nos deixou entrar. A segurança era relativamente modesta e 5 horas depois, acordamos com a notícia de que havia acontecido uma coisa terrível que mudaria o esporte para sempre. Nas primeiras horas do dia 5 de setembro, 8 membros do grupo terrorista palestino Setembro Negro, fortemente armados, entraram na vila. Após matar 2 atletas da comitiva israelense, eles levaram mais 9 reféns. Os terroristas queriam a libertação de prisioneiros palestinos em Israel, mas a exigência foi negada. Porém, as autoridades alemãs concordaram que eles e os reféns fossem levados de avião para o Cairo, no Egito. Mas houve um terrível tiroteio no aeroporto e 5 dos terroristas, todos os reféns e um policial alemão foram mortos. O mundo do esporte e o planeta como um todo nunca mais seriam os mesmos. Eu acho que os esportes são bons para toda a humanidade. Acho que eles deveriam continuar o máximo possível e a decisão do Comitê Olímpico Internacional de prosseguir com os Jogos foi correta. Esse é um tema bem recorrente desde 1972. Em 1994, a crescente proeminência do esporte ganhou outra dimensão trágica. Andrés Escobar era zagueiro da seleção colombiana na Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos.
Seu infeliz gol contra durante o torneio, que provocou a saída da Colômbia da Copa, irritou poderosos agenciadores de apostas de seu país, que ordenaram sua execução. Ele levou 12 tiros em seu carro, perto de um bar em sua cidade natal, Medellín. Janeiro de 1996, Colombo, no Sri Lanka. Mais de 60 pessoas morreram e mais de 1.400 foram feridas quando um caminhão cheio de explosivos foi jogado contra o Banco Central, no coração da cidade. Os Tigres Tâmeis, um grupo separatista do Sri Lanka, foram responsabilizados pelo ataque. A Austrália e o Caribe se recusaram a ir para o Sri Lanka na Copa do Mundo de Cricket seguinte e tiveram as partidas anuladas. O cricket foi pego em meio às voláteis políticas do subcontinente indiano. Os Jogos Olímpicos ainda seriam mais uma vez o alvo de extremistas em julho de 1996. Os Jogos de Atlanta foram prejudicados por uma bomba de 100 quilos colocada no Parque Olympic Centennial, o principal ponto de encontro dos Jogos. Felizmente, um segurança atento percebeu uma mochila suspeita e o local foi evacuado. Mas quando a bomba explodiu, uma pessoa morreu e mais de 100 ficaram feridas. O criminoso Eric Rudolph, um extremista de direita que agia sozinho, levou 7 anos para ser preso. David Lee é analista da equipe de controle de riscos de Londres. A atual ameaça à segurança e o maior foco da segurança internacional é o terrorismo. E ele tem se voltado ao ataque a alvos fáceis, grande número de civis, que é exatamente o que você vê em eventos esportivos. Portanto, é natural que o esporte seja visto como vulnerável a esses ataques. Obviamente, com os eventos que antecederam na Noruega no último verão, vimos apenas o foco no agente solitário operando na Europa. No caso de Eric Rudolph, ele tinha um local e motivos semelhantes aos da tragédia na Noruega. Com certeza, há potencial para esse tipo de ação. Claro que, para impedir a ação de um terrorista solitário, você tem que se afastar das estruturas conhecidas. É uma coisa bem difícil de se fazer, e é por isso que esses eventos ainda ocorrem. Rudolph estabeleceu outro precedente terrível, um terrorista solitário que ataca alvos fáceis, o público. 11 de setembro de 2001, um dia que mudou os rumos da história moderna. Os Estados Unidos, um símbolo da força e dos valores ocidentais, foram atacados. Sua população ficou devastada. A luta contra o terrorismo internacional, uma batalha que acontecia há muitos anos, de repente se tornou uma guerra global. Ninguém se sentia mais em segurança. Nada mais parecia seguro, principalmente os esportes. Make no mistake, the United States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts. Maio de 2002 foi um mês ruim para o esporte. No dia 1º de maio, 2 carros-bomba plantados pelo grupo separatista basco ETA explodiu perto do estádio Santiago Bernabéu, casa do time de futebol espanhol Real Madrid. O alerta foi dado e a polícia conseguiu evacuar o local. Mesmo assim, várias pessoas foram feridas quando as bombas detonaram.
O Real Madrid ia jogar uma partida importante na semifinal da Liga dos Campeões contra seu arquirrival, o Barcelona, poucas horas depois. O jogo aconteceu apesar dos confrontos entre os torcedores do Real Madrid e a polícia, que tentava impedir que eles se aproximassem do estádio. O Real Madrid venceu o jogo, seguiu para a final e ganhou o campeonato. Apenas uma semana depois, um carro-bomba dirigido por um terrorista suicida explodiu perto do Hotel Sheraton, em Karachi, no Paquistão. 13 pessoas morreram, incluindo 11 engenheiros franceses. A equipe de cricket da Nova Zelândia, que também estava no hotel, voltou imediatamente para casa. Stephen Fleming, capitão da equipe da Nova Zelândia, foi entrevistado em Singapura no dia seguinte. Well, I feel very relieved because the circumstances that we've left were pretty traumatizing for all involved, and really our safety was a major issue and concern, and it was the only decision that really needed to be made. We assumed we had done everything that we could, and we believe we had done everything we could, but when it comes down to it, if you get someone that wants to take their life and others with it, it's very hard to stop. Mais uma vez, o cricket foi envolvido nas questões políticas do subcontinente. Os problemas aumentaram em março de 2009, quando 6 membros do time do Sri Lanka foram feridos em um ataque armado em Lahore, no Paquistão. A solução foi suspender o cricket internacional no país. Ronnie Flanagan, que durante anos foi o responsável pelo policiamento durante conflitos na Irlanda do Norte, é dirigente da Unidade de Segurança e de Combate à Corrupção do Conselho Internacional de Cricket. Nós nos preocupamos com todo o contexto que cerca uma data ou uma série de eventos de um torneio. Cada país tem seus próprios problemas e trabalhamos lado a lado com as forças de segurança de cada país. No caso do subcontinente indiano, sim, há muitas dificuldades. E é claro que essas dificuldades têm um impacto, mas as autoridades já levam em consideração este impacto no planejamento. No momento, não há jogos internacionais de cricket no Paquistão. E isso é uma coisa que está sob um exame constante. A maioria do povo paquistanês é apaixonada pelo cricket. E eu vejo isso na competição. Vejo o apoio do Paquistão a seu time. Eles são apaixonados pelo esporte, mas sem dúvida os problemas maiores do país neste momento têm uma grande influência no que as autoridades precisam fazer para garantir a segurança nos eventos, para que possamos retomar o cricket internacional no Paquistão. Fiquei muito feliz em saber que foram oferecidas opções de locais para os jogos e que eles são muito bons. Mas a grande tristeza é que, neste momento, eles não podem jogar em casa. Há uma força-tarefa do ICC empenhada em fazer o possível pelo Paquistão, uma vez que eles não podem jogar em casa. Porque isto acarreta, entre outras coisas, uma boa perda de renda. E a falta de dinheiro afeta diretamente sua capacidade de fomentar o esporte em seus níveis mais básicos. E eles precisam poder voltar a jogar em casa o mais rápido possível, do modo mais sensato possível, assim que for seguro. Não podemos deixar que as pessoas que atacam os esportes vençam. E, portanto, neste sentido, o jogo tem que continuar. Parte das nossas obrigações trabalhando com a segurança é garantir que os jogos de cricket efetivamente aconteçam. Em dezembro de 2007, na África, o esporte foi atacado. Na véspera de Natal, 4 turistas franceses foram mortos na Mauritânia pela organização terrorista Al-Qaeda. O Rally Paris-Dakar deveria passar 8 dias na Mauritânia. Após receber ameaças diretas da Al-Qaeda e seguindo a diretriz do governo francês, o Rally de 2008 foi cancelado. O Rally de 2009 aconteceu na América do Sul, que passou a sediar os eventos seguintes. As ameaças ao esporte estão aumentando. Em janeiro de 2010, a seleção de futebol da República do Togo foi atacada na província de Cabinda, em Angola.
A equipe viajava pela estrada para participar da Copa de Nações Africanas em Angola quando foi atacada por metralhadoras. 3 homens foram mortos e 7 ficaram feridos numa emboscada feita por um grupo separatista de Cabinda. O goleiro de Togo, Kodiovio Bilali, foi levado para a África do Sul para receber cuidados médicos. A seleção de Togo se retirou do torneio. A Volvo Ocean Race é uma das competições esportivas. O goleiro de Togo, Kodiovio Bilali, foi levado para a África do Sul para receber. A Volvo Ocean Race é uma das competições esportivas mais difíceis do planeta. Uma regata que percorre o mundo inteiro, com quase 40 mil milhas náuticas, mais de 72 mil quilômetros, e faz com que os melhores marinheiros do planeta se enfrentem nos mares mais perigosos do mundo, em meio aos climas mais hostis da natureza. Mas a prova de 2011 e 2012, a 11ª edição da regata, enfrenta um desafio novo e perigoso. As condições já são árduas o suficiente. Cada um dos 11 homens da tripulação sobrevive com comida seca ou congelada, apenas uma troca de roupas para uma variação de temperatura que vai dos 5 graus negativos aos 40 graus Celsius. Mas elas ficaram ainda mais assustadoras com a ameaça letal da pirataria internacional. A segunda perna da regata, da Cidade do Cabo até Abu Dhabi, passou pelo Chifre da África, as águas mais perigosas do mundo, o território de piratas somalis. Em 2010, 8 sequestros e 15 outros ataques foram registrados na região por onde passaram os competidores, nessa mesma época do ano, quando as condições favorecem os piratas. Conscientes de que o casco leve de fibra de vidro de um iate de corrida não é páreo nem para um galho afiado, muito menos para uma bala de alta velocidade de um fuzil Kalashnikov, os organizadores da corrida, com base em Alicante, na Espanha, consultaram especialistas em segurança marítima. Knut Frostad, que participou da regata por 4 vezes e competiu em 2 Jogos Olímpicos por seu país natal, a Noruega, é chefe executivo da Volvo Ocean Race. Começamos trabalhando com nossos consultores, que são tanto militares quanto profissionais de empresas privadas, quando planejamos a atual regata. Mas o problema aumentou nos últimos 12 meses antes do início e tivemos que tomar medidas inéditas para esse esporte. É muito triste quando temos que mudar um evento esportivo por causa de questões políticas, criminais ou militares. Porque o esporte é uma das poucas coisas que une países e culturas, independentemente de suas crenças políticas, religiosas ou qualquer outra coisa. A Volvo Ocean Race decidiu interromper a regata no meio do Oceano Índico. As embarcações foram levadas a um local seguro e colocadas em um navio cargueiro fortemente armado, cercado por arame farpado e com um sofisticado equipamento de segurança e monitoramento, e em seguida transportadas até Abu Dhabi. Para mim é bem desanimador perceber que estamos vivendo em um mundo onde esse tipo de problema é cada vez mais comum. Os problemas políticos são bem grandes naquela região e, infelizmente, a questão da pirataria não foi solucionada. Adotamos uma política bem estrita de não tomar as decisões sozinhos. Nós confiamos nos especialistas e procuramos o aconselhamento militar e de empresas privadas especializadas em segurança. E a partir daí tomamos uma decisão. Por fim, decidimos interromper a regata no Oceano Índico por causa da pirataria. Foi o conselho que recebemos. Basicamente, nos disseram que não poderíamos continuar. Neil MacDonald, o líder da equipe da Telefônica.
Neste momento, estamos em um porto que eu não posso mencionar. Há um navio imenso que vai apanhar os barcos e faremos a última parte da perna da cidade do Cabo até Abu Dhabi no navio. Há desde gente pedindo cigarros ou um copo de água até gente atrás de resgates. Acho que eles veem o nome de um grande patrocinador, que é conhecido e que eles já viram em outros lugares, e nos encaram como um bom alvo. Ken Reed é o capitão da Pullman Ocean Racing. Este é o mundo real, é uma loucura. E acreditem, é tão louco que os marinheiros mal conseguem acreditar. Não vamos prosseguir, não vamos navegar nesta noite. Sabe, às vezes o mundo real influencia a regata e você tem que lidar com isso. Tem que tomar as medidas cabíveis. É a vida, sabe? É louco, mas é a vida. É uma situação única no mundo dos esportes, porque você tem que respeitar as leis marítimas. E como capitão de um navio, sua responsabilidade é bem maior do que a do capitão de um time de futebol. Porque você é responsável pelas vidas das pessoas. Agora, há novos riscos. É uma coisa que gostaríamos que não existisse. Mas esse é o mundo onde vivemos. Em Abu Dhabi, as equipes aguardam que os barcos sejam levados a um lugar seguro para continuar sua navegação pelo globo. Obviamente, há implicações financeiras. É uma operação bem cara para nós e para as equipes. É necessária uma quantidade imensa de recursos da organização que preferíamos usar para melhorar o evento em vez de garantir a sobrevivência nessas regiões. Meu alívio quando os barcos saíram do Oceano Índico não foi tanto porque conseguimos sair da região vulnerável à pirataria. Foi mais porque conseguimos voltar para a programação normal. Porque não é uma coisa boa ter que fazer isso. E para mim, a questão é mais resolver o problema para podermos nos concentrar na regata e navegar ao redor do mundo, que é o que queremos fazer. Quadros clínicos que surpreendem os médicos. 6 de julho de 2005 foi um bom dia para o esporte. Pelo menos na Inglaterra. Contra uma forte oposição, Londres se tornou a improvável vencedora na corrida para sediar os Jogos Olímpicos de 2012. É a primeira vez que as Olimpíadas são sediadas por uma cidade pela terceira vez. Muitos esportes voltarão ao seu lugar de nascimento. Mas, em 2005, a Inglaterra já havia se tornado a maior aliada dos Estados Unidos na guerra contra o terrorismo, tornando sua capital um alvo principal. Poucas horas antes de vencer a disputa, uma catástrofe atingiu a nova cidade olímpica. 4 bombas explodiram no sistema de transporte de Londres. 56 pessoas morreram, 700 ficaram feridas. Os terroristas eram ingleses muçulmanos, fortemente contrários ao envolvimento ocidental no Iraque e no Afeganistão. Daquele dia em diante, nos 7 anos seguintes, a segurança se tornou uma grande preocupação para os organizadores das Olimpíadas de Londres em 2012. Craig Reed, o principal defensor de Londres para sediar os Jogos de 2012, se lembra de estar comemorando a vitória da cidade em Singapura quando recebeu a notícia. Foi muito triste, ainda mais quando cheguei em casa, porque quando via as imagens não dava para ter uma dimensão real em Singapura. Quando você percebe o que realmente aconteceu, você pensa, que cidade! As pessoas se recuperaram da tragédia tão bem quanto em qualquer outro lugar. E a vida começou a voltar ao normal. E os créditos disso são de Londres. O comissário da Polícia Metropolitana, Chris Ellison, é o coordenador de segurança das Olimpíadas. Uma missão bem difícil. Eu estava vendo TV, as notícias de Singapura e de Trafalgar Square dizendo que Londres havia ganhado o direito de sediar as 30º Olimpíadas. Tenho que dizer que fiquei surpreso. Não éramos favoritos e fiquei surpreso com isso, como todo mundo. É o maior espetáculo da Terra e ele estava vindo para o Reino Unido, para a nossa cidade. Da nossa parte, teremos a oportunidade de fazer parte disso. É uma chance única na vida, portanto, é uma oportunidade fantástica.
Foi pessoal porque eu estava no comando naquele dia e um dia antes. E tenho que dizer que, naquele dia, 7 de julho, o nosso foco não era nas Olimpíadas. Claro que toda a polícia, todos nós e nossos parceiros estávamos respondendo às cenas devastadoras que vimos. 4 ataques à bomba em Londres. Paul Dayton é chefe executivo do LOCOT, o comitê organizador de Londres. Outro homem com uma missão difícil. Você não pode baixar a guarda, e é isso que caracteriza a nossa preparação para dar as coordenadas para os colegas do Ministério do Interior e da Polícia. Foi o que fizemos nestes 7 anos, desde o início do planejamento dos Jogos. É a natureza das Olimpíadas, a publicidade que ela atrai. Para mim, é essencial não ser dominado por esta preocupação. Você tem que se concentrar no gerenciamento dos riscos, mas no fim, se você se submete totalmente a este tipo de risco, significa que os bandidos venceram. Portanto, é muito importante considerar a segurança com muita seriedade, mas mantê-la no contexto correto e não deixar que isso obscureça todo o evento, que ainda precisa ser a maior celebração da humanidade e da união das pessoas em todo o mundo. As coisas mudaram com o 11 de setembro. De repente, o governo havia assumido um compromisso gigantesco. Portanto, ele foi direto para o topo das obrigações do comitê de organização. E o governo conta com isso. E agora vamos fazer os jogos com um alto risco para a segurança. E o governo vai fazer todo o esforço possível para impedir que qualquer coisa aconteça. Os Jogos Olímpicos de Londres em 2012 são o maior alvo de um problema que aumenta cada vez mais. No verão, Londres é um imã para turistas. Suas ruas icônicas e lugares públicos ficam cheios de visitantes. Em julho e agosto de 2012, esses números ficarão ainda maiores, com as dezenas de milhares de hóspedes olímpicos, todos convidados à maior festa do mundo. As maiores corporações do mundo estarão nas Olimpíadas como patrocinadoras. Muitas delas foram alvos recentes de protestos anticapitalistas. A lista VIP será um pesadelo para a segurança. Dezenas de chefes de Estado e celebridades do mundo do entretenimento, da moda, da música e das artes estarão lá. Assim como 10 mil atletas, entre os quais muitos também se tornarão celebridades. A maior parte dessas pessoas estará no mesmo lugar, ao mesmo tempo, no Estádio Olímpico, durante a cerimônia de abertura, um show impressionante que será transmitido ao vivo para bilhões de telespectadores em todo o mundo. Um lugar atraente para aqueles que querem ferir e conseguir publicidade para suas ações. E um pesadelo para os que protegem a cidade e os Jogos. Eu não acho que um evento desses vai ser muito surpreendente para os peritos em segurança. Neste país, nós fazemos grandes cerimônias em Londres, sabe, com regularidade, ao menos uma vez por mês. Temos funerais reais, casamentos reais, jubileus. São eventos gigantescos e eu não consigo imaginar que as Olimpíadas apresentem algo mais complexo do que isso. Eu espero que seja um evento bem maior, que vai envolver jogos e eventos em toda a cidade. Mas não acho que os jogos apresentarão algum risco mais específico. Tenho certeza de que tudo foi muito bem pensado. O COI exige no contrato que a cidade sede dos jogos seja uma prioridade para a nação. E eles têm sido bem-sucedidos